Olá pessoal, bom dia. Vamos começar então aqui a gravação de mais uma das nossas aulas semanais, né? A gente inicia com essa aula a semana 17, né? Só relembrando para vocês como que está agora a nossa organização, né? Com relação às aulas e com relação à semana, depois desse retorno aí da maioria dos alunos, né? Agora em semanas alternadas. Vocês veem uma semana sim, uma semana não aqui presencialmente. Então, na semana que vocês não estão aqui, vocês precisam continuar fazendo as atividades, né, pelo Google Sala de Aula, e todas as atividades avaliativas de matemática também estão sendo feitas e realizadas pelo Google Sala de Aula. Ontem, vocês receberam pela plataforma a gravação da correção da atividade da semana 16, né? Que a gente falou um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Tivemos aí 10 exercícios que foram colocados para vocês responderem, tá? A correção foi postada ontem. Hoje, vocês vão receber a gravação da aula, da explicação da semana 17, onde nós vamos falar um pouquinho sobre equações, tá bom? Essa gravação aqui que vocês estão recebendo, ela foi feita ontem, na segunda-feira, e vocês só estão recebendo na terça, tá? Então essa vai ser a nossa organização. Na segunda-feira, vocês vão receber a correção da atividade da semana anterior. Na terça-feira, vocês recebem a aula explicativa da semana. E na quinta-feira, eu posto para vocês a atividade avaliativa para vocês realizarem, tá? Pode ser, conforme eu vejo aí a necessidade, pode ser que na sexta-feira eu poste mais alguma explicação extra do assunto para complementar um pouquinho para vocês conseguirem realizar. Tudo bem? Então essa é a nossa organização. Então com esse assunto aqui nós iniciamos a semana 17 de atividades, tá? Não deixem de fazer as atividades, elas são fundamentais aí para o rendimento de vocês, o aproveitamento e a aprovação, inclusive. Tudo bem? Então vamos lá, equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau é um assunto, inclusive, que nós já estudamos em anos anteriores. Foi um assunto tratado com vocês no 7º ano, né? Mas já faz algum tempo. E ele vai ser fundamental para a gente estudar as equações do segundo grau depois. Então é importante que a gente relembre, entenda plenamente como fazer as equações do primeiro grau, para que a gente possa, com certeza, ir bem nas atividades relacionadas às equações do segundo grau. Tá bom? Então, o que é uma equação do segundo grau? Então, tem um pequeno resumo aqui, né, para vocês já se familiarizarem, né? As equações são fundamentais no universo matemático e podem ser utilizadas para resolver problemas, né? Então, a ideia das equações é que ela nos ajude a resolver situações práticas do dia a dia. Então, a gente vai ter ali uma situação que a gente precisa resolver e a gente vai utilizar a equação do primeiro grau para fazer isso, tá? É uma ferramenta que nos auxilia na resolução de problemas, né? Definindo o conceito de forma bem simplificada, podemos dizer que equação do primeiro grau é toda sentença matemática que possui letras, números e uma igualdade, né? Falando assim até que fica um pouco confuso, mas eu vou explicar de um jeito bem óbvio, bem prático para vocês podem ficar tranquilos. O que é uma equação? Basicamente é uma sentença, é uma escrita matemática que vai ter 3 coisas nela. Se não tiver essas 3 coisas, não é equação, tá? Então daí a gente já vem aqui, por exemplo, que fica mais fácil de explicar para vocês. O que é uma equação? Ela precisa ter 3 coisas. Ela precisa ter números, precisa ter letra e precisa ter uma igualdade, ou seja, um sinal de igual. Se a gente tem esses 3 elementos, é uma equação. Se estiver faltando um desses elementos, já não é uma equação, tá? Eu preciso ter os 3, não pode faltar nenhum deles, ok? Então aqui nós temos aqui no nosso primeiro exemplo, uma equação, tá? Porque, ó, podem observar, tem números, certo? Tem uma letra, que no caso aqui é a letra X,
E tem também o sinal de igual, a igualdade, tá? A gente precisa ter os três. Se tiver faltando um, não é equação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, o seguinte, 3x mais 8, isso aqui não é uma equação, porque está faltando um dos três itens fundamentais. Qual deles está faltando, pessoal? Igualdade. A igualdade. Então, nós não temos a igualdade, portanto, não é uma equação. Precisa ter os três itens. Tudo bem? Então, está explicado o que é uma equação. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a resolver a equação, tá? De uma maneira mais simplificada. O assunto da semana que vem vai continuar sendo as equações do primeiro grau, porém a gente vai aplicar, a gente vai pegar problemas práticos e vai resolver usando a equação. Mas para conseguir resolver o problema prático usando a equação, primeiro a gente vai precisar aprender a resolver propriamente a equação, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Eu preparei 2 exemplos para vocês aqui e mais alguns exemplos extras ali, ok? Então a gente vai detalhar bem esse primeiro exemplo, vai detalhar bem esse segundo exemplo e vai detalhar um pouquinho também daqueles exemplos extras ali, tá certo? Então essa vai ser nossa organização da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Como que eu faço para resolver uma equação do primeiro grau? Funciona de uma maneira bem simples. Toda equação do primeiro grau, o objetivo nosso é descobrir, é determinar quanto vale a letra, né? A letra da equação do primeiro grau, ela está substituindo alguém, né? Ela está substituindo o valor que eu não conheço, tá? É como se fosse um valor oculto. A letra, ela esconde o valor que eu quero descobrir. Tudo bem? É isso que a letra faz. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem alguns mecanismos que a gente movimenta, mexe aqui na equação para conseguir determinar o resultado dessa letra, usando a lógica. Tudo bem? Então, a gente vai fazer por 2 caminhos hoje. É lógico que eu peguei exemplos bem simples aqui para explicar, né? Exemplos que a gente consegue até determinar de cabeça o resultado, porque é lógico, a gente vai aprender com uns exemplos mais simples, para depois, quando a gente tiver exemplos ou situações mais complicadas, a gente conseguir resolver com mais facilidade. Então a gente aprende naqueles que são mais simples, para depois usar os mais complicados, tá? Então a gente vai fazer de 2 formas. A primeira forma, a gente vai tentar determinar a resposta sem fazer cálculos, só para depois que a gente fizer todo o procedimento, a gente perceber que dá na mesma, ok? Então a primeira coisa aqui é a gente determinar. O que está escrito aqui, ó? Lembrando que o pontinho significa multiplicação, né? Vocês estão acostumados. E aqui é uma soma. Está escrito o seguinte aqui, ó. 3 vezes um determinado número mais 5 tem que dar 11, né? 3 vezes alguém mais 5 é igual a 11, né? Então isso aqui dá para a gente determinar, concorda? Quanto que vale esse x aí na opinião de vocês, pessoal? 2? Vocês acham que é 2? O pessoal que está aqui presencialmente está dizendo que é 2. Então vamos observar se é 2 mesmo. Se for 2, no lugar da letra x, vai ser 2. Eu vou colocar 2. Colocando 2 aqui, ó, só para a gente testar. 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, 11. Isso mesmo. Então a gente já percebeu que o valor de x é 11. Tranquilo? É o que eu disse, né? A gente ia pegar um exemplo bem simples para resolver, para quando a gente usar os exemplos mais complicados, a gente ter aí a possibilidade de analisar e conseguir resolver.
A gente tem uma pergunta aqui na sala. Pode virar a câmera para a pergunta lá, meu querido. Qual é a pergunta? O x não é... O 2 não é igual ao resultado do x? O 2 é igual ao resultado do x, isso mesmo. Isso, x, eu não tenho errado aqui, pessoal. Esse cara tem razão. O x é 2, tá? Eu tinha anotado errado aqui. Muito bem, obrigado. Então, x é 2, só para esclarecer, tá certo? X é igual a 2, por quê? Porque se eu colocar o 2 aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 5 vai dar 11. Tranquilo? Até aqui eu acho que vocês estão acompanhando. Acredito eu. Então agora a gente vai resolver isso aqui, mesmo já sabendo a resposta, a gente vai resolver usando o procedimento matemático, que aí a gente vai aprender esse procedimento para utilizar naquelas que forem mais difíceis e eu não conseguir determinar de cara a resposta como eu fiz nessa, né? Então vamos entender o procedimento. No final de todos os processos aqui, a gente vai chegar também no resultado 2, né? Mas a gente vai aprender esse processo agora. Aí esse processo, para que vocês entendam bem, é preciso gravar algumas regrinhas, tá? O sinal de igual, que está colocado aqui nesse caso, ele podia estar colocado em outra posição da equação, poderia estar mais para o começo, mais para o final. Ele precisa existir, mas a posição onde ele fica não é determinada, depende da equação, tá bom? O sinal de igual é como se ele fosse, digamos assim, entre aspas, um muro, certo? É um muro. Para você pular o muro, você tem que acontecer alguma coisa com você, certo? Tranquilo? E aí como é que a gente faz isso nos números? Qualquer termo, cada item aqui da equação a gente chama de termo. Qualquer termo pode mudar de posição. Por exemplo, esse 3 aqui, ó, ele está antes do sinal de igual, tá? Eu posso colocar ele depois do sinal de igual. Esse 5 não está antes do sinal de igual? Eu posso colocar ele depois. O 11 não está depois? Eu posso colocar ele antes do sinal de igual. Mas para fazer essa troca de posição, eu preciso fazer uma troca também com relação à operação. Então, o 5, por exemplo, ele não está, né, mais 5 aqui, não está somando. Se eu quiser colocar ele do outro lado do sinal de igual, eu posso. Porém, o 5 que está somando vai ficar do outro lado, menos 5. Certo? Eu posso trocar desde que eu troque a operação. Se eu quiser trocar o 3 de lugar, eu posso. Só que o 3 está o quê? Multiplicando, concorda? Que ele está multiplicando aqui desse lado? Se eu quiser colocar ele do outro lado do sinal de igual, eu posso. Porém, ele vai para o outro lado dividindo. Porque o oposto de multiplicar é dividir. O oposto de somar é subtrair. O oposto de subtrair, somar. O oposto de multiplicar, dividir e assim por diante. Eu só tenho que gravar essa situação para não errar. Ok? Dito isso, como que a gente resolve a equação? A ideia é deixar o x sozinho, tá vendo o x? É deixar ele sozinho em um dos lados. Lembrando que o que divide os lados é o sinal de igual. Ok? Então a ideia é deixar o x sozinho de um dos lados para que a gente consiga saber quanto ele vale, né? Então para esse x que está aqui, ó, ficar sozinho, quem que vai ter que sair desse lado aqui? Quem que eu tenho que tirar daqui para que o x fique sozinho? Eu tenho que tirar o 3 e tenho que tirar o 5. Tirando esses dois, ele vai ficar sozinho. Então a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso por etapas. Certo? A primeira etapa é, vamos tirar o 5. Ok? Então para tirar o 5, eu posso colocar ele do outro lado,
Só que o que vai acontecer com o sinal? Vai mudar. Então daí nós temos o seguinte, ó, vou anotar para vocês verem aqui, ó. 3x, pus o sinal de igual, porque eu não quero mais o 5 desse lado, eu quero depois. Vou copiar o 11 que já estava lá no lugar que eu queria. E aí agora o 5, que era mais 5, fica menos 5. Ok? Essa foi a primeira etapa. E a gente pode resolver essa etapa, né? A gente pode anotar dessa forma, ó. 3x igual a 11 menos 5, que dá 6. Todo mundo concorda? 11 menos 5 é 6. Sim? Muito bem. Então agora a gente continua. Quem que ainda falta sair daqui para que o x fique sozinho? O 3. O 3. Só que o 3 aqui, ó, tá multiplicando, pontinho de multiplicação. Ele pode ir para o outro lado? Pode. Porém, eu vou inverter a operação. Se ele está aqui multiplicando, ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então vai ficar x igual a 6 dividido por 3. Beleza? Então 6 dividido por 3. Ó, foi para o outro lado e mudou a operação. Aqui era multiplicação, agora é divisão. Então daí a gente finaliza. Quanto que é 6 dividido para 3, pessoal? 2. X é igual a 2. Que é exatamente a resposta que a gente tinha pensado lá no começo. Ok? Então, vocês podem olhar assim e falar, né? Professor, mas é muito cálculo, sendo que eu já sei a resposta direto. Verdade. Nesse caso é bastante cálculo mesmo, porque a gente está falando de uma equação muito fácil, muito simples. Porém, a gente vai chegar em situações que a gente vai ter equações bem complicadas. E tendo equações complicadas, a gente não consegue dizer de cara a resposta como a gente conseguiu aqui. E aí a gente, obviamente, vai precisar do processo. Ok? Então, esse foi o primeiro exemplo. Explicado aqui, feito o primeiro exemplo, a gente vai para o segundo exemplo, e eu tenho certeza que vai ser bem mais fácil que o primeiro, uma vez que vocês já entenderam bastante esse processo aqui. Então, vem comigo aqui para o segundo exemplo. A gente tem novamente uma equação para resolver, e novamente a gente vai fazer das duas formas. Vai tentar dizer de cara a resposta e depois fazer o processo. Vamos lá, vocês que estão aqui presencialmente, quem consegue me ajudar e dizer quanto é que vale x? Ó? Que número vezes 3 mais 2 vai dar 14. Eu já escutei alguém falar 4, né? Então 4, vamos ver se é 4? Se for 4 aqui, vai ter que ser 4. 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 2, 14. Muito bem. Então x aqui vale 4. Tá certo? É isso mesmo. A gente vai fazer o processo para tentar chegar no 4 igual. Né? Como é que a gente faz? Tem que tirar daqui o 3 e tem que tirar daqui o 2. Não é isso? Vamos começar tirando o 2. Para tirar o 2 vai ficar 3 vezes x igual a 14 menos 2. Tranquilo? Então vai ficar 3x igual a 12. 3x igual a 12. Porque 14 menos 2 é 12. Aí agora a gente vai ter que tirar o 3, não é isso? Então x igual a 12 dividido por 3. Por que dividido? Porque o 3 está multiplicando. Vai para o outro lado dividindo. Então,
x é igual a 12 dividido para 3, 4. Está feito. Exatamente o valor que a gente tinha inicialmente. Tudo bem? Tá difícil, pessoal? Eu acho que não, né? A gente está pegando aqui situações ainda simples, equações fáceis, desculpa, para que vocês consigam ter aí esse entendimento, né? A gente vai aprofundar um pouquinho esse estudo, vai entrar nas equações mais difíceis, mas a gente tem que ir aos poucos para que vocês consigam acompanhar, tá bom? Aí, para complementar e finalizar a nossa explicação, tem aqui mais 3 exemplos, tá? Mais 3 exemplos para a gente dar uma analisada, tá bom? Esses aqui, eu já coloquei eles aqui na lousa, resolvidos, né? Só para a gente verificar o processo, tá certo? Então, o exemplo 1, ó, a gente tem aqui x mais 5 igual a 0. Ou seja, que número que mais 5 vai dar 0? Aí vocês vão olhar e pensar assim, bom, aí fica um pouquinho mais difícil. Quem mais 5 vai dar 0? Aí vocês vão observar que é um número negativo. Menos 5. Menos 5 mais 5 é 0. Mas, se você está na dúvida, você usa o processo. O processo, ó, o 5 não está desse lado somando, ele vai para o outro lado subtraindo. 0 já estava, o mais 5 vira menos 5. 0 tira 5, ou seja, 0 menos 5 é menos 5. Você tem 0 reais e vai lá e gasta 5 reais. É óbvio que você vai ficar devendo 5 reais. Então, menos 5. Então, nesse caso, x vale menos 5. Se eu pegar aqui o outro exemplo, ó, x mais 4 é igual a menos 3. Então, que número mais 4 vai dar menos 3? Às vezes já fica um pouco difícil de você analisar, né? Então, você faz o processo. O que diz o processo? Ó? O 4, que é positivo, você vai colocar do outro lado negativo. Então, x vai ficar igual a menos 3, que já estava aqui, ó, mais 4. Menos 3 mais 4, você deve 3 reais. E tem 4, você vai pagar a sua dívida e vai te sobrar R$1. Então fica mais 1. Concorda com isso? Então você estava devendo 3. Paga os 3, sobra R$1 para você. Ok? E o último exemplo aqui, ó. 2x mais 12 igual a 18. É parecido com os outros que a gente fez de modelo, né? Então, o primeiro passo, eu tiro daqui o 12, ele vai para o outro lado. Fica 2x igual a 18, o 12 que era positivo fica negativo, 18 menos 12. Então, daí eu tenho 2x, 18 menos 12 é 6. O 2 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Aí fica x igual a 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3. Tranquilo? Então, pessoal, aqui é o início da nossa explicação. A gente está começando a falar de equações. Ainda está no princípio, né? Peguei aqui situações básicas, mais simples, né? Aí, conforme for acontecendo a semana, pode ser que eu poste com vocês mais algumas resoluções para ficar ainda mais fácil para vocês. A atividade dessa semana, ela tende a ser mais simples, tá? Porque a gente ainda está começando. Para a semana que vem, a gente vai continuar nesse assunto, mas já vai começar a aumentar um pouco o grau de dificuldade, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, é só mandar mensagem lá para mim pelo Google Sala de Aula que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui e bom dia para vocês, tá bom? E até a próxima. Pessoal, a gente volta aqui só para esclarecer um equívoco do vídeo anterior, tá? Vocês vão receber isso aqui no finalzinho aí. Então, teve um erro na minha fala e na minha explicação, que os caras que estão aqui na sala são os culpados, que eles não, segundo eles, ficaram com vergonha de apontar o erro que tinham observado, tá?
Então, qual é o erro? O erro está nessa questão aqui, ó, na número 2, que está errado. X mais 4 igual a menos 3. O 4, quando a gente coloca ele do outro lado, tem que trocar o sinal. E não foi feito isso, ó. Se aqui é mais 4, do outro lado tem que ser menos 4. E aí nós temos menos 3 e menos 4. Você deve 3 e deve 4. Então você deve 7. Tá? Então essa é a resposta correta aqui na questão, no item 2 aqui dos exemplos extras, tá? Então só para esclarecer essa questão aí, tá certo?